Desde os dias em que Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa e uma terra onde correria leite e mel, cada passo da jornada de Israel foi conduzido pela mão do Senhor. Depois de séculos de escravidão no Egito, da libertação através de Moisés, da peregrinação no deserto e da entrada triunfante em Canaã sob a liderança de Josué, o povo finalmente se via diante do cumprimento da promessa. A conquista da terra estava praticamente concluída, e agora chegava o momento de um dos capítulos mais importantes: a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel, cada uma recebendo sua herança conforme a ordem do próprio Deus. O livro de Josué nos mostra que esse processo não foi apenas uma questão de limites geográficos, mas um ato espiritual profundo. Era o Senhor quem determinava a porção de cada tribo, de acordo com sua soberania e justiça, mostrando que a terra não pertencia aos homens, mas ao Deus que a concedia. Cada lote, cada fronteira, cada cidade entregue era um sinal visível da fidelidade divina, um testemunho de que Deus cumpre sua palavra. A divisão começou com a tribo de Judá, que recebeu uma das maiores e mais influentes porções, abrangendo desde o deserto até a região fértil, onde mais tarde surgiria Jerusalém. Essa herança não foi apenas estratégica, mas também profética, pois seria dessa tribo que nasceria o rei Davi e, séculos depois, o Messias prometido. Assim, Deus já plantava as sementes de seu plano de redenção dentro da própria organização territorial. A tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés, filhos de José, receberam uma terra especial no coração de Canaã, cumprindo a bênção que Jacó havia declarado a José ao dizer que seus filhos seriam como tribos próprias e numerosas. Efraim se tornaria um centro de influência, enquanto Manassés se espalharia por regiões amplas, tanto a leste quanto a oeste do Rio Jordão, demonstrando a abundância da herança de José. Benjamim, apesar de receber um território pequeno, ficou localizado em uma região estratégica entre Judá e Efraim, e dentro de suas fronteiras, mais tarde, se encontraria Jerusalém, a cidade santa escolhida por Deus como lugar de seu templo. Isso mostra que não era o tamanho da porção que definia sua importância, mas o propósito divino nela contido. Simeão recebeu terras dentro do território de Judá, um detalhe que revelava tanto a generosidade da divisão quanto uma consequência das antigas palavras de Jacó, que havia profetizado sobre Simeão e Levi devido às suas atitudes violentas em Siquém. Ainda assim, Deus não os excluiu, mas lhes concedeu espaço dentro da promessa. Rúben, o primogênito de Jacó, havia recebido sua herança junto com Gade e meia tribo de Manassés do outro lado do Jordão, na Transjordânia, porque desejara ficar nas terras de pastagem fértil que encontraram antes de atravessar. Isso também se cumpria, em parte, com as palavras de Jacó, que descrevera Rúben como instável como a água. Ele recebeu terras boas, mas distantes do centro de Canaã. As tribos de Zebulon, Issacar, Azer e Naftali receberam suas porções no norte, em regiões ricas e férteis, próximas ao mar e às rotas comerciais. Essas áreas, embora afastadas do templo que seria erguido em Jerusalém, foram abençoadas com abundância agrícola e contatos que mais tarde seriam usados por Deus para que sua palavra alcançasse outras nações. Dan recebeu uma herança inicialmente próxima ao litoral, mas por dificuldades em conquistar totalmente seus inimigos, parte da tribo migrou para o norte e conquistou a cidade de Laís, que passou a ser chamada Dan. Isso revela como nem sempre o povo conseguiu tomar posse plena daquilo que Deus havia destinado, por falta de obediência e coragem. A tribo de Levi não recebeu território como as demais, pois sua herança era o próprio Senhor. Eles foram espalhados em cidades dentro de todas as tribos para servirem como sacerdotes e mestres da lei,
lembrando a todos que a presença de Deus deveria estar no centro da vida do povo. A distribuição das cidades levíticas também incluía cidades de refúgio, lugares de misericórdia, onde aqueles que cometessem crimes sem intenção poderiam se abrigar até serem julgados. Isso revelava a justiça e a compaixão do Senhor. Cada divisão, cada limite, cada cidade recebida era mais do que geografia, era a materialização da promessa feita séculos antes a Abraão. O povo, que havia sido escravo sem possuir nada, agora era dono de uma terra vasta e rica, dada por Deus como herança eterna. A distribuição não apenas estabelecia a organização do território, mas também reafirmava a identidade de Israel como povo escolhido, separado para viver debaixo da lei e da aliança do Senhor. Mas junto com a bênção vinha também a responsabilidade. Possuir a terra não era suficiente, era preciso obedecer ao Deus que a concedera. A cada tribo era lembrado que, se fossem fiéis, desfrutariam da abundância, mas, se voltassem para os ídolos das nações vizinhas, perderiam aquilo que receberam. A herança vinha acompanhada de um chamado à santidade e à fidelidade. Esse momento histórico carrega uma lição poderosa para os nossos dias. Assim como cada tribo recebeu uma porção específica, também nós recebemos dons, talentos, oportunidades e responsabilidades diferentes da parte de Deus. Não é a quantidade ou a posição que determina o valor daquilo que recebemos, mas o propósito pelo qual fomos chamados. Judá teve destaque porque dele viria o Messias. Benjamim teve Jerusalém em sua pequena porção. Levi não teve terras, mas teve a honra de servir diante de Deus. Assim também conosco, cada um tem sua parte, seu lugar no corpo de Cristo, e todos juntos formamos a nação santa e o povo escolhido. A divisão da terra também nos ensina sobre contentamento. Muitos poderiam desejar a herança de outra tribo, mas cada porção foi determinada pelo próprio Deus, que sabia exatamente o que era melhor para cada um. Da mesma forma, precisamos aprender a confiar que aquilo que Deus nos dá, seja muito ou pouco aos olhos humanos, é suficiente para cumprir o propósito que Ele nos designou. Ao final da divisão, Josué exortou o povo a permanecer fiel ao Senhor, a não se desviar para os ídolos, a guardar a lei e a servir ao Deus que havia dado descanso e herança. Ele sabia que a posse da terra era apenas parte da promessa e que a verdadeira bênção estava em viver em comunhão com o Senhor da terra. A fidelidade a Deus era o que garantiria a permanência em Canaã. A história da divisão das tribos de Israel é um lembrete vivo de que Deus é fiel e cumpre suas promessas, mesmo depois de séculos de espera. Ele não falha, não se esquece, e aquilo que ele promete se cumpre no tempo certo. O mesmo Deus que deu Canaã a Israel é o Deus que nos dá hoje a herança eterna em Cristo Jesus, uma herança incorruptível e que jamais se perderá. Essa narrativa também nos desafia a valorizar a unidade em meio à diversidade. Cada tribo tinha sua herança particular, mas todas faziam parte de uma mesma nação, debaixo de um mesmo Deus. Hoje, no corpo de Cristo, somos diferentes em dons e ministérios, mas todos pertencemos a um só Senhor, e cada parte é essencial para a missão que nos foi confiada. Assim, ao contemplarmos a divisão das tribos, não vemos apenas linhas traçadas no mapa da antiguidade, mas um retrato da fidelidade de Deus e um chamado para que vivamos com gratidão, obediência e fé, certos de que aquele que nos chama é fiel para cumprir tudo o que prometeu.